Olá, boa tarde a todos. A gente começa aqui mais uma entrevista coletiva nessa jornada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Hoje com o Lucas Paquetá, atleta de 28 anos, jogador do Flamengo, 65 jogos pela Seleção Brasileira. Começo perguntando, Lucas, depois de quase 48 horas do jogo, vocês tiveram ontem um dia, uma tarde ali com as famílias, qual é a análise que você faz desse segundo jogo do Brasil, na vitória contra o Haiti, por favor? Bom, acho que a gente fez um bom jogo, dentro da nossa expectativa de melhorar a nossa qualidade técnica, o nosso jogo com bola. A gente conseguiu construir uma vitória, ao nosso ponto de ver, boa. E é um jogo que traz confiança para a gente seguir crescendo nessa competição. Obrigado. Pedro. Paquetá, aqui Pedro Bassan, TV Globo, aqui no meio. Queria que você falasse sobre a sua amizade com o Vini. A gente teve o passe do gol no jogo e a história da camisa 20, né, a homenagem que você prestou a ele na sua volta ao Flamengo. Ele foi 20 na última Copa, uma série de coincidências aí. Queria que você falasse da importância de ter um amigo num momento importante como esse e como isso se reflete dentro de campo entre vocês dois. Eu e o Vini, a gente tem uma amizade muito bonita, de muito tempo. Eu particularmente vi o Vini ainda muito novinho, e a gente criou esse laço desde a época de Flamengo. A gente se sente muito feliz de estar junto, independente de estar, né, ou na seleção ou torcendo de longe. É um cara que eu admiro muito, que eu tenho um respeito enorme por ele. E, sem dúvida alguma, estar com ele aqui na seleção, estar vivendo mais uma Copa do Mundo, é especial demais para nós. Paquetá, boa tarde. Mauro Naves aqui, SBT e N Esportes. A dúvida da semana é quem vai jogar no lugar do Rafinha ali pelo lado direito. Aí, vai ser esse, vai ser esse, vai ser aquele. Tem 3 ou 4 candidatos. Você é candidato a jogar ali pela direita também? Você acha que tem treinado dessa forma? Você já entrou com o Ancelotti também por esse lado? Colocaria um outro no meio-campo, talvez um Danilo, e faria 4-2-4 e você pelo lado direito? Você já treinou assim com ele? Pode ser uma das opções? Que a gente só pensa que vai entrar o Ryan, vai levar Luiz Henrique, etc. Pode ser um Paquetá por ali? Cara, acho que eu sempre me coloco à disposição para ajudar, para fazer o meu melhor. Essa é uma pergunta que, graças a Deus, eu não preciso responder, porque é uma dúvida para o professor, é ele quem decide. Mas acho que, independente de nomes, está todo mundo muito bem preparado para entrar e fazer o seu melhor. Paquetá, aqui. Lili Nascimento, da ESPN. Queria falar sobre o teu posicionamento no campo, né? O Bruno Guimarães, em uma entrevista, falou como era importante ter você ali para mais controle, tabelar também a bola. Eu queria saber qual é a orientação do Ancelotti para você nisso, né? Sem a bola ser o terceiro homem de meio de campo, com a bola ser um quarto elemento ali na frente também. Como foi essa conversa, tendo em vista também que um dos gols ali começou com uma interceptação tua no meio de campo ali, ajudando bastante também na defesa. Acho que é uma função que eu faço e fiz durante grande parte da minha carreira, que é um jogador de meio campo, ajudando defensivamente, como você disse, na construção das jogadas. E, bom, o Mister sempre pede para que eu possa colocar para fora as minhas características. Ele não me traz muito controle com bola, ele pede para eu jogar à vontade, participar do jogo, e sem a bola, obviamente, fazer as minhas responsabilidades defensivas. Então, é uma função que eu faço muito à vontade, porque é algo que eu já estou acostumado a fazer. Hi, Lucas. It is Derek McGregor from the Scottish Sun. I hope you're well prepared. Scotland will be your toughest opponent. Can I ask, what qualities do you admire most in the Scotland team, and who do you think are the most important players for Scotland? Bom, acho que assim, não só a Escócia, mas todas as equipes na Copa do Mundo são equipes que você deve respeitar, deve estudar e se preparar para enfrentar. Então, a gente tem muito respeito pelo adversário, mas sabendo que a gente tem que colocar em prática o nosso jogo, fazer aquilo que o Mister pede para nós, para, independente de adversário, a gente conseguir alcançar o nosso objetivo em cada jogo, que é vencer. Paquetá, Wellington Campos aqui na sua frente, na Rádio Itatiaia. Primeiro, parabéns pela atuação de sexta-feira, foi muito legal. Tá todos nós aqui na expectativa do Neymar. Inclusive, fiz até uma enquete com os companheiros, se ele começa jogando, se ele entra no segundo tempo. Não vou te perguntar, porque isso é coisa do Ancelotti.
Mas como que é jogar com o Neymar e jogar sem o Neymar? O que ele pode acrescentar? E como que ele está com vocês nessa ansiedade de voltar a jogar quase 3 anos depois na seleção brasileira? O que você conta para a gente de bastidores? Cara, acho que estamos todos muito felizes com a volta dele, né? De voltar a treinar, voltar a estar no campo com todos nós. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, que tem uma história linda aqui e que ainda pode nos ajudar muito, é muito importante, assim como todos os jogadores do elenco. Então a gente está feliz por ele, pela volta dele, e espera que ele possa estar em campo o quanto antes, nos ajudando. Paquetá, vem aqui na frente, Gabi Guimarães, TV Band. Nós tivemos a confirmação dessa lesão do Rafinha, que vai tirar ele de pelo menos 2 jogos. Eu gostaria que você contasse um pouco do bastidor disso para o grupo também, já que ele é um jogador, claro, importante para todos vocês. E essa, necessariamente, vai ser a 15ª escalação diferente do Ancelotti, agora perdendo mais um jogador do lado direito do campo. De que maneira isso prejudica ou impacta vocês a terem, finalmente, uma identidade, a ter um time com uma identidade, já que a escalação vai mudando jogo após jogo? Obrigada. Bom, acho que todos nós ficamos tristes, né? O Rafa, principalmente, por esse pequeno empecilho, né, que é essa lesão. Mas ele tem o apoio de todos nós, ele tem, né, o conforto do abraço, da gente estar ali ao lado dele nesses momentos também. É isso que faz uma equipe. A gente torce para que ele possa se recuperar o quanto antes, se coloca à disposição para ajudá-lo no que for preciso nessa recuperação. E é um cara que se dedica muito, que trabalha muito. Eu tenho certeza que ele vai fazer o possível e o impossível para estar de volta o quanto antes. E, bom, quanto à importância dele, a gente dispensa comentários, né? É um cara que vem de temporadas incríveis, vem crescendo muito dentro da seleção. Então, acho que não só ele, qualquer jogador dessa importância que fica de fora, é uma coisa que a gente tem que se reestruturar rápido. Mas, bom, a lista foi muito bem escolhida pelo professor, são 26 atletas de qualidades e eu tenho certeza que quem for suprir essa ausência dele vai fazer da melhor maneira possível. Oi, boa tarde, Paquetá, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Muito se fala sobre jogadores que têm um potencial enorme nos próprios clubes, mas quando chegam na seleção eles não conseguem desempenhar o mesmo que eles atuam nos próprios clubes. E muito se fala em relação ao Vinícius Júnior, só que nesses últimos 2 jogos, na verdade 2 jogos, a gente tem visto um Vinícius Júnior muito decisivo, você também tem sido muito participativo. Vocês acham que vocês estão chegando no melhor futebol dentro da seleção brasileira? Vocês acham que vocês estão se encaixando e conseguindo trazer o que vocês têm de melhor no clube que vocês estão apresentando? E o que também fez essa diferença? Bom, acho que sim, o Vini ele vem numa crescente muito boa dentro da seleção. No meu ponto de vista, não que ele não vinha fazendo grandes jogos, mas agora com mais destaque, mais decisivo, e eu acho que isso cabe muito à maneira de jogar, a coisas particulares dele de se sentir à vontade. Agora ele tem um treinador, né? Todos nós temos um cara que ele já conhece, que ele se sente mais à vontade, que ele tem mais confiança. Então acho que isso influencia sim um pouco. Bom, e fico feliz, obviamente, de estar vivenciando esse momento aqui dentro junto com ele. Eu acho que faz parte, né? Conforme você vai jogando cada vez mais junto, você vai se entrosando mais, você vai se entendendo mais e as coisas vão acontecendo. Paquetá, Monique Danello, TNT Esporte. Quando você fez o movimento de trocar a Premier League pelo futebol brasileiro e voltar ao Flamengo, muita gente considerou essa decisão muito ousada, pensando em Copa do Mundo, já que era muito próximo. Você viveu um período de readaptação, acabou ficando fora da lista de março. Queria te perguntar se em algum momento você temeu que essa decisão pudesse fazer você não estar aqui e como é agora, de fato, estar vivendo uma Copa do Mundo novamente como titular da seleção, sentindo isso diante de todos os desafios pessoais que a gente sabe que você enfrentou ao longo desse último ciclo. Obrigada. Bom, acho que não temi. Eu estava muito convicto da minha decisão, né? Como você disse, depois de tudo que eu passei, eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria reviver esse sonho de vestir a camisa do Flamengo. É claro que a seleção ela sempre foi um objetivo, mas independente de clube, eu teria que estar fazendo o meu melhor no meu clube para alcançar o meu espaço na seleção. E, bom, as dúvidas eu acho que elas sempre são de fora, dentro do meu coração, do que eu faço, do que eu trabalho. É muito claro para mim onde eu posso chegar, o que eu posso alcançar. E, bom, estou muito feliz de estar aqui, né, de estar no grupo, de estar sendo titular, mesmo que não
que não tivesse sendo, já é uma felicidade enorme estar de volta à seleção, jogando mais uma Copa do Mundo, vestindo essa camisa, então estou muito feliz. Paquetá, boa tarde, estou na direita. Eduardo Samuel, no canal Friclia. Paquetá, o primeiro jogo era uma trinca de meio 9 bastante afundado, que era o Igor Thiago. No segundo jogo, o Matheus Cunha, por vezes 10, por vezes 9. Quando 10 fazia um losango no meio, você um pouco mais pela esquerda. E com o Igor Thiago, você mais centralizado, com o Igor lá dentro. O que muda para você nessa posição do losango, um pouquinho mais pela esquerda, ou na cabeça do triângulo com 9 afundado? Boa sorte, boa tarde. Boa tarde. Bom, acho que para esse segundo jogo a gente já foi um pouco mais definido de jogar com 3 no meio, né? Diferente do outro jogo que eu começava por fora e flutuava por dentro com um pouco mais de liberdade. Então, acho que essa mudança um pouco tática, ela acaba definindo melhor a maneira que a gente vai se entender dentro de campo, eu digo, entre os meios campistas. E, bom, o Cunha tem uma característica diferente, ele permite uma mobilidade maior, no meu ver, minha com ele, de uma troca, e isso facilita um pouco com que a gente tenha uma superioridade no meio. O Igor Thiago é um jogador mais de área, mais centralizado, então acho que são características diferentes e para jogos diferentes, e nesse jogo encaixou muito bem e a gente foi feliz em vencer. Paquetá, pode ir. Vai que ele aciona, né? Boa tarde, Gabriel Reis, Revista Placar. Quem acompanha você no dia a dia há muito tempo sabe o quanto você sofreu e quanto você teve que se blindar recentemente. Como é que você faz, por exemplo, a gente tem gente importante no Brasil falando que o Neymar está aqui fazendo home office. Como é que vocês fazem para se fechar? Se vocês usam isso para dar mais força, para se fechar ainda mais, se vocês ajudam uns aos outros, se vocês tentam blindar o grupo, como é que vocês fazem para lidar com esse tipo de coisa de tanta gente que deveria estar apoiando, mas acaba que não está apoiando? Cara, acho que todos nós, cada um, né, na sua vida passou por momentos difíceis que só você viveu, que sua família viveu e que vocês passaram por isso juntos. No caso, nós passamos por isso juntos com a nossa família, dentro de casa. Então, a gente aprende desde cedo a blindar o que vem de fora, porque não é isso que nos move, não é isso que nos vai fazer alcançar um objetivo ou realizar um sonho. A gente sabe que é o trabalho, que é a dedicação, que é o que a gente faz dentro de casa, no campo. E, bom, a gente aprende desde cedo a lidar muito bem com as críticas, com as pessoas questionando, mas a gente tenta filtrar ainda assim o que pode servir de bom, de combustível, e seguir adiante com o nosso trabalho, fazendo o nosso, porque é assim que a gente conquista as coisas. Paquetá, aqui atrás, Paquetá aqui. Fábio Azevedo, da Rádio JB-FM. Como é que vocês lidam quando há comparação com outras seleções que já estrearam melhor do que a seleção brasileira, são favoritas, como França, como Alemanha, como Argentina? Como é que vocês lidam internamente com a crítica coletiva? Cara, a gente tem a cabeça muito tranquila do que a gente veio aqui para fazer. A gente quebrou um pouco as expectativas do primeiro jogo, sim, como todos sabem, a gente falou disso pós-jogo. A gente melhorou, trabalhou, teve mais calma. E eu acho que a gente tem que focar no que a gente pode fazer. Nós somos a seleção brasileira, nós trabalhamos para alcançar o objetivo de vencer mais uma Copa do Mundo. E, bom, a gente tá crescendo na competição, já jogamos melhor o segundo jogo, pretendemos fazer ainda melhor o terceiro jogo. E, no final de tudo, se o objetivo for alcançado, nenhuma comparação importa. Paquetá, boa tarde. Pedro Conhex Esportes. Essa Copa do Mundo está sendo marcada até aqui, pelo menos, por um equilíbrio muito grande quanto a gente fala das seleções, digamos que favoritas. A Espanha, na primeira rodada, empatou com o Cabo Verde, Portugal não conseguiu vencer o Congo, e muita gente acaba criticando bastante a seleção brasileira por conta de jogos equilibrados contra as outras seleções. Vocês já imaginavam uma Copa do Mundo tão equilibrada da maneira que está sendo? Cara, acho que sim. A cada Copa que passa, né, o futebol está mais equilibrado e mais difícil. É claro que existe seleções um pouco mais favoritas em certos confrontos, mas quando você entra em campo, é 11 contra 11, é o dia de um e não o dia de outro, então você tem que estar procurando fazer o seu melhor. A equipe que erra menos tem vencido, e Copa do Mundo é sempre Copa do Mundo, são jogos difíceis. Lucas, boa tarde, Márcio Dozan, sou repórter do Lance. Obviamente, a seleção nem tem como escolher adversário, e você mesmo falou que todos os jogos
são difíceis. Mas terminar em primeiro ou segundo lugar vai ter um impacto direto na logística da seleção. Vocês entre jogadores conversam sobre isso? Vocês têm essa preocupação de continuar seguindo a Copa do Mundo apenas nos Estados Unidos, em vez de eventualmente ter que viajar para o México? Obrigado. Cara, sim, nosso objetivo é passar em primeiro. A gente está buscando e trabalhando para isso. É uma logística que favorece, né, nas viagens, no tempo de descanso, de recuperação. Então, acho que é um objetivo nosso que a gente vai atrás de alcançá-lo. Aqui, Paquetá. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Você, na última Copa, deu a última assistência de um dos gols mais comemorados, que foi o gol do Neymar, naquela triangulação contra a Croácia. Qual foi o maior aprendizado nesses últimos 4 anos na vida do Paquetá e, sobretudo, para a seleção brasileira? Obrigado. Cara, aprendizado, acho que eu aprendi muita coisa durante esses 4 anos que eu passei, particularmente por tudo que eu vivi, né? Acho que eu aprendi a dar um pouco mais de valor às coisas que eu conquisto. Hoje estar na seleção, não que antes eu não tivesse muito feliz, só que hoje eu enxergo, depois de ter passado por tanta coisa, uma felicidade ainda maior, né? Uma gratidão ainda maior a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por novamente me dar a oportunidade de estar aqui. Então, acho que é isso, dar mais valor ao que a gente tem, ao que a gente conquistou, com o nosso trabalho, com o nosso suor, e seguir trabalhando para alcançar mais coisas. Paquetá. Paulo Fernando, Grupo Liberal, Belém do Pará. Meu um abraço, parabéns pela atuação contra Haiti. Paquetá, uma historinha lá de 78, eu vi um Brasil e Argentina, onde o Chicão dava na mãe dele do lado dali, e o Passarela arrebentava do outro lado, do lado de lá. Ou seja, amiguinhos, dentro de campo, fica para lá que eu fico para cá. A gente tem visto na trajetória dos jogos que o cara pode ser amigo de quem ele quiser, mas dentro de campo ele tem que entender que ele está representando o país e está honrando uma camisa. E os Brasis e Argentinas, o Brasil e o Uruguai, estou falando, eu não quero generalizar, mas gira esse papo entre vocês. Fulano é meu amigo, faz churrasco comigo, é amigo da minha família, mas lá eu estou representando uma nação. Paquetá, que está lá na tua cidade, ou Belém do Pará, que está lá no norte, Rio de Janeiro, São Paulo. Há esse espírito entre vocês de entender, não é só apontar quando está jogando pro Otamendi, olha, eu tenho 5 estrelas. Jogar como essa seleção que tem 5 estrelas. Há essa coisa entre vocês, por exemplo, de lembrar que essa é a última Copa do Neymar, todo mundo fechar com ele e vamos tentar fazer o que fizeram com o Messi e lá em 2022. Há essa coisa. A gente pergunta isso porque eu vou falar em nome dos meus amigos aqui. A gente está aqui junto com vocês, cara. A gente está aqui torcendo por vocês. Então a gente quer ver, eu pelo menos estou falando aqui em nome da torcida brasileira. A gente quer ver isso dentro de campo. Não é só bater no peito, nós temos 5 estrelas. Cara, acho que sim, bom. Para a gente chegar aqui onde a gente chegou, a gente batalhou muito, a gente lutou muito, a gente passou por diversas situações. Então, esse orgulho de vestir essa camisa vai além de somente ter 5 estrelas. Isso é uma coisa que está na história do nosso país. Os nossos ex-jogadores conquistaram com muito mérito e a gente se orgulha disso. Nós também, jogadores, nos orgulhamos de ter as 5 estrelas, mas também muito orgulho de poder representar todo o seu sonho, né, o sonho de todos. Então, independente de se tem um amigo ou não do outro lado, a gente está defendendo a bandeira do Brasil, a gente quer esse sonho realizado assim como todos vocês, e a gente pretende fazer o nosso melhor para que esse objetivo seja alcançado. Paquetá, aqui. Boa tarde. Kiyomi Nakamura, da Zone Japan. Em que momento você sente como é bom estar na seleção, como é bom estar na Copa, porque de vez em quando, no dia a dia, esse sentimento pode botar com força, e seja no treino, suando com colegas, ou seja, na conversa, brincando, ou seja, no campo de jogo, qualquer sentido. Tem algum momento que especialmente agora, como é bom, assim? Acho que toda vez que a gente veste a camisa antes de entrar no gramado, né, e a gente se olha,
vem esse sentimento de, caraca, a gente está aqui, está realizando nosso sonho. Então é especial demais poder viver isso, poder viver de um sonho que parecia distante lá quando a gente começa. Então existem outros momentos também, mas acho que esse de vestir a camisa prestes a entrar em campo é um momento único, especial, e a gente se sente muito feliz. Para encerrar, Lucas, aqui. Carlos Menezes, da agência F da Espanha. O que a seleção brasileira perde sem o Rafinha na equipe? E se ele falou com vocês sobre alguma previsão para voltar? Obrigado. Bom, o Rafa é um jogador importantíssimo para nós. Todos nós conhecemos as suas características, as suas valências, né? A velocidade que ele tem, né? O poder de atacar espaço, de finalização. Então, acho que a gente perde um jogador muito importante. Quanto a tempo, a gente não se atenta muito a isso, a gente espera que seja o mais rápido possível. A gente já vê ele trabalhando de uma maneira intensiva para que a sua recuperação seja a mais breve possível. E a gente está na torcida que o quanto antes ele possa voltar a nos ajudar. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Até amanhã.